E para aproveitar essa aula da melhor maneira, eu recomendo que você pegue um papel, caneta, o seu caderno e venha anotando comigo e faça também os seus exemplos. Muito bem. Pode deixar seu like, seu comentário. Eu recomendo que você deixe um comentário com um desses exemplos. Por exemplo, aqui nós temos em 10º lugar a palavra time em inglês. Time. Você pode reparar, uma coisa que eu estava pensando conforme eu fazia o roteiro dessa aula é o seguinte: time em inglês parece um pouco com time em português. Aliás, parece um pouco não, né? A grafia é exatamente igual, né? Time, time. Uma vez eu lembro que eu fui num restaurante e estava escrito lá time. E acho que era alguma coisa de futebol. Foi no Brasil. Então, assim, time, eu falei, time, time, né? Mas é exatamente a mesma grafia. Em português, time, em inglês, time. Então você pode pensar, de repente, se você gosta de futebol, é tempo do meu time, a época do meu time ir bem ou ir mal, enfim. Alguma coisa nesse sentido. Time significa tempo, hora ou época. O exemplo que nós temos aqui é what time is it? What time is it? Então repete comigo. What time is it? Uma coisa interessante que eu sempre chamo a atenção nas minhas aulas aqui é esse som aqui. Se você reparar, aqui aparece um som, eu vou modificar aqui um pouco, é um som de Z aqui no meio. Repara bem isso, ó. What time is it? What time is it? What time is it? É um som de Z mesmo, você pode falar sem medo. What time is it? Que horas são? Vamos supor que você está em Nova York e você vai chegar numa reunião, porque você é uma pessoa muito importante, e aí seu celular descarregou, alguma coisa assim, e você fala, hey, what time is it? Aí a pessoa vai te falar o horário. Muito bem. Em 9º lugar, nós temos year, que significa ano em inglês. Year, ano. Uma outra coisa que eu estava pensando, eu anotei aqui, ear significa ouvido. Então você pode colocar aí na sua anotação que, embora ear com Y aqui no início significa ano, se você simplesmente falar ear, isso significa ouvido. O exemplo aqui com ano, ear, significa ano, é what year were you born? What year were you born? Que ano você nasceu? What year were you born? Isso aqui é uma frase muito interessante que você pode focar nela para aprender outras coisas, que é o seguinte: what significa o que ou qual? Year, ano. Were é o verbo to be no passado, que é was ou were. You, você. Born, nascido. What year were you born? Em que ano você nasceu? Então essa é a frase. Em 8º lugar, nós temos people. Acho que tinha uma revista chamada People Magazine. Magazine, revista. Então, people. Muita gente fala isso aqui, né? A pronúncia correta é people. Som de I. People. Que significa pessoas ou povo. Então, você tem aqui o exemplo. Brazilian people are beautiful. Brazilian people are beautiful. Que significa o povo brasileiro é bonito. O povo brasileiro é bonito. Brazilian people are beautiful. E people significa pessoas. Se você quiser colocar no singular, eu vou fazer uma modificação aqui, você pode ver, vira person. Então você pode falar assim, one person. One person. Talvez você já tenha visto aquele negócio de VIP. E aqui no Brasil muita gente fala VIP. E tá certo. Mas em inglês é VIP, que significa Very Important Person, né? É uma sigla. Então você tem aqui VIP, Very Important Person. Ok, next example, next word. Próxima palavra, próximo exemplo. 7º lugar, nós temos way. Way significa caminho ou modo, maneira. O exemplo aqui que eu coloquei 2 exemplos. Então, o primeiro é primeiro, what is the fastest way to get downtown? What is the fastest way to get downtown? Qual é o caminho
mais rápido para chegar ao centro da cidade? What is the fastest way to get downtown? Olha que frase bonita para você aprender para impressionar os seus amigos. What is the fastest way to get downtown? E é exatamente assim que se fala. Qual é o caminho mais rápido para chegar ao centro da cidade? Embora seja uma frase longa, nós temos aqui o exemplo, way. Então, vai anotando aí no seu caderno esses exemplos que você vai aprender bastante coisa. Uma outra possibilidade com essa palavrinha way é no way. No way. Você fala assim, não é possível. Verdade. Sabe quando você fala uma exclamação assim, a pessoa fala, não acredito. Verdade isso que você está falando? Em inglês você fala isso, no way. No way. Really? No way. Ou seja, não é possível. Verdade. Em sexto lugar, nós temos weak. Weak. Essa pronúncia é bem de I. Weak. Tem muitos alunos que pronunciam, e eu corrijo, que pronuncia wick. Não é wick aqui. Isso é outra palavra. Não é wick. É weak. Weak. Esse som de I, ele tem que ser falado. Então, são duas palavras diferentes aqui. Você tem weak e você tem wick. Que acho que tinha o filme John Wick. É um sobrenome, é um nome próprio. Né? Então a pronúncia correta é week. O exemplo que nós temos aqui é That was a good week. That was a good week. Repeat. That was a good week. Ou seja, essa foi uma boa semana. Em quinto lugar, nós temos day. Dia, day. Tinha quando eu tava, assim que eu comecei a aprender inglês, tinha uma piadinha de muito mau gosto que o pessoal falava de payday. E payday, em inglês, significa dia de pagamento. Então você tem aqui pay, que é pagar, e day significa dia. Então você tem pay. Talvez vocês já tenham visto o serviço de pagamento chamado PayPal. E PayPal significa pagar e Pal significa amigo. Pouca gente aqui no Brasil sabe disso. PayPal significa amigo de pagamento, por assim dizer. Né? Então, o exemplo aqui seria What is your favorite day? What is your favorite day? Ou seja, qual o seu dia favorito? What is your favorite day? Qual o seu dia favorito? Eu pensei num outro exemplo aqui, poderia ser assim: Friday is my favorite day. Sexta-feira é o meu dia favorito. Friday is my favorite day. Aí seria uma afirmação aqui nesse exemplo. E esse segundo exemplo, uma pergunta. Em quarto lugar, nós temos life, que significa em inglês vida. Então, eu gosto dessa coisa simples que fala Your life is your life. Isso é o começo de uma poesia que eu gosto muito do Bukowski. E é muito simples que ele fala Your life is your life. A sua vida é a sua vida. Ou seja, você tem que cuidar da sua vida. Você não pode querer depender das outras pessoas para isso. Your life is your life. Em terceiro lugar, nós temos woman, que significa mulher. Então, e aqui a gente pode trazer as duas palavras, que tem woman, significa mulher, e man significa homem. Né? Então, vamos ficar com o exemplo de mulher. Então, nós temos aqui o exemplo que é o seguinte: Josis Cleide is a beautiful woman. Ou seja, Josis Cleide é uma mulher bonita. Josis Cleide is a beautiful woman. Ou seja, Josis Cleide é uma mulher bonita. Em segundo lugar, nós temos work, que é trabalho. E eu estava falando dessa coisa da repetição, né? De your life is your life. Você que tiver a curiosidade pode colocar no Google e você vai colocar assim, your life is your life, e você deve achar o todo e a poesia inteira. Uma poesia bem simples. Então, assim, esse exemplo aqui, work, significa trabalho. Então vamos supor que você fala assim, nossa, que saco, meu chefe mandou eu fazer isso. Então você pode falar assim, yeah, work is work. Ou seja, trabalho é trabalho. Ou seja, se fosse fácil, eles não te pagariam para fazer. Já escutou isso? Se fosse fácil, eles não te pagariam para fazer. Então você pode falar assim, work is work. Ok.
Em primeiro lugar, nós temos child. Child significa criança. O interessante daqui é que se você colocar, por exemplo, children, você tem crianças. Children é o plural. É diferente. O singular e o plural, nesse caso, são diferentes. O exemplo que eu coloquei aqui foi o seguinte: A child needs love and attention. A child needs love and attention. Ou seja, uma criança precisa de amor e atenção. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você quiser saber mais informações do meu curso, acessa a descrição e você vai ver tudo direitinho lá. Tem o meu site, tem o WhatsApp. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp por mais informações. São 2 modalidades de curso que eu tenho. Você pode fazer o meu curso na minha plataforma online, no meu site nidec.com.br, e eu também tenho uma agenda que ela é bem restrita de aulas individuais por videoconferência. Pessoal, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec. Deixa o seu like, seu comentário aí. Deixa o seu comentário com o seu exemplo, né? Então pega aí a última palavrinha child e deixa um exemplo aí para você praticar e deixar o seu comentário. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.